Boa noite a todos. Às 19 horas, conforme previsto no edital de convocação número 13 de 2026, inicia-se a primeira chamada para verificação do quórum para a abertura da terceira reunião ordinária do Conselho Municipal da cidade de Penha. Solicito à Secretaria que realize a chamada nominal dos conselheiros titulares. Boa noite. Patrick. Presente. Luiz Carlos. Presente. Susan. Presente. Everaldo Moraes. Presente. Daniela Salles. Presente. João Plácido ou Laércio. Adriano Cunha ou Michael Inácio do Nascimento. Estefânia. Está presente? Seu Ângelo. Presente. Seu Hugo. Presente. Gilberto. Presente. Fabiano Silva. Presente. Giovanni da Rocha. Presente. Gabriel Volpe. Presente. Gabriel Fernando. Presente. Patsy Lange. Presente. Edilene ou Cláudia Wixorek. Eu vou passar a lista que não assinou ainda, por favor. Eu vou passar aqui nessa ponta, depois eu já... Havendo quórum regimental, declaro oficialmente aberta. Passa a lista. Eu não assinei. Havendo quórum regimental, declaro oficialmente aberta a terceira reunião ordinária do Concidade. Passando a ordem do dia, peço ao secretário que proceda com a leitura do edital de convocação da presente reunião. Penha, 21 de maio de 2026, edital número 13 de 2026, convocação da terceira reunião ordinária do Concidade. O presidente do Conselho Municipal da cidade de Penha, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 7º, inciso 1º, combinado com o artigo 14, parágrafos 1º, 3º e 4º do Regimento Interno, aprovado através do Decreto Municipal número 194 de 2008, convoca os integrantes do Conselho Municipal da cidade, mandato 2025 a 2028, e convida os seus respectivos suplentes para a reunião ordinária no dia 28 de maio de 2026, com a primeira chamada prevista para as 19 horas no plenário expedicionário do Tenente Milton Fonseca, na sede da Câmara, na Câmara de Vereadores de Penha, cito a Avenida Eugênio Krause, número 94, Centro, Penha, Santa Catarina, para tratar da seguinte ordem do dia. 1. Abertura da reunião e leitura do edital de convocação. 2. Aprovação da ata da segunda reunião ordinária do Concidade, realizada no dia 24 de março de 2026. 3. Aprovação da ata da segunda audiência pública Concidade, realizada no dia 14 de maio de 2026. 4. Aprovação da ata da terceira audiência pública do Concidade, realizada no dia 19 de maio de 2026. 5. Aprovação da ata da quarta audiência pública do Concidade, realizada no dia 21 de maio de 2026. 6. Deliberação e votação do EIV do empreendimento Edifício Seven Residência, Mapsul Empreendimento Imobiliários Limitada, protocolo número 1340-2025. Audiência pública realizada no dia 14 de maio, convocada através do edital 9 de 2026 da Secretaria do Conselho Municipal da cidade. 7. Deliberação e votação do EIV do empreendimento Comprão Coque Atacadista, Itapema Fundo de Investimento Imobiliário, protocolo UNDOC 12.045 de 2025. A audiência pública foi realizada no dia 19 de maio de 2026, convocada através do edital 10 de 2026 da Secretaria do Conselho Municipal da cidade. 8. Deliberação e votação do EIV do empreendimento WG Construtora e Projetos de Engenharia Limitada, protocolo UNDOC número 10.978 de 2025. Audiência pública realizada no dia 21 de maio de 2026, convocada através do edital 11 de 2026 da Secretaria Municipal do Conselho da Cidade. Número 9. Leitura do ofício encaminhado ao Concidade pela Secretaria do Planejamento Urbano do município de Penha. Assunto: proposta de alteração do Plano Diretor, Lei Complementar 02/2007, e solicitação de convocação de conferência da cidade. 10. Reapresentação do ofício 773 de 2025 da Câmara de Vereadores de Penha. Assunto: solicitação de conferência pública para adequação do sistema viário da Rua Tiradentes. Número 11. Reapresentação do memorando número 9.528 de 2025, com a proposta de alteração da Lei Complementar número 2 de 2007 em função da Lei Federal 13.913, com solicitação de conferência pública.
Número 12, assuntos gerais. Aproveito essa reunião ordinária para dar posse ao nosso novo conselheiro, oficialmente agora, Everaldo. Seja muito bem-vindo. Passando ao ponto 2 e 5 da ordem do dia, coloco em aprovação as atas das audiências públicas já realizadas. Lembrando que as atas foram encaminhadas previamente no grupo de WhatsApp para a conferência dos conselheiros, motivo pelo qual dispenso sua leitura neste momento. Algum conselheiro deseja fazer uso da palavra para propor alterações ou correções? Não havendo sugestões de alterações, coloco a ata da segunda reunião ordinária do Concidade, realizada em 24 de março de 2026, em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Coloco em votação a ata da segunda audiência pública do Concidade, realizada dia 14 de maio de 2026. Os que aprovam permaneçam como estão. Coloco em votação a ata da terceira audiência pública do Concidade, realizada dia 19 de maio de 2026. Os que aprovam permaneçam como estão. E, por fim, coloco em votação a ata da quarta audiência pública do Concidade, realizada dia 21 de maio de 2026. Os que aprovam permaneçam como estão. Não havendo manifestações, declaro aprovadas as atas. Passando ao nosso ponto 6, protocolo DOC número 1340 de 2025, coloco em deliberação o waive do empreendimento Edifício 7 Residência, MAPSU Empreendimentos Imobiliários, protocolo número 1340 de 2025. A audiência pública foi realizada dia 14 de maio de 2026, através do edital número 9 de 2026. Abro a palavra aos conselheiros. Não havendo manifestações, coloco em votação o waive do empreendimento Edifício 7 Residência, MAPSU, protocolo número 1340 de 2025. Conselheiro Hugo Locke. Boa noite, companheiros todos. Eu andei faltando nas duas reuniões ultimamente, eu não participei dessa reunião e não tive oportunidade de dar uma avaliada. Ok. Como vota? Como vota? Sim, concordo. Favorável? Okay. Conselheiro Piazeiro? Favorável. Conselheiro Gabriel? Favorável. Conselheira Suza? Favorável. Conselheiro Daniel? Favorável. Conselheiro Leandro? Favorável. Conselheiro Fabiano? Favorável. Conselheiro Luiz Carlos? Favorável. Conselheiro Gilberto? Favorável. Conselheiro Everaldo? Favorável, até porque eu não participei dessa, não estava como conselheiro ainda. Conselheiro Gabriel? Favorável. Conselheira Patis? Favorável. Conselheiro Giovanni? Favorável. Conselheira Edilene? Favorável. Conselheira Estefânia? Favorável. O EV foi aprovado e segue para os trâmites de praxe. Passando ao ponto 7 da ordem do dia, o protocolo número 12.045 de 2025. Coloco em deliberação o waive do empreendimento Comprão, Coque Atacadista, do requerente Itapema Fundo de Investimento Imobiliário. Protocolo número 12.045 de 2025. Audiência pública realizada no dia de 19 de maio de 2026. Convocada através do edital número 10 de 2026. Abro a palavra aos conselheiros. Não havendo manifestações, coloco em votação o waive do empreendimento Comprão Coque Atacadista. Protocolo número 12.045 de 2025. Conselheiro Hugo Locke. Concordo. Conselheiro Piazeiro. Favorável. Conselheiro Gabriel. Favorável. Conselheira Suza. Favorável. Conselheiro Daniel. Favorável. Conselheiro Leandro. Também favorável. Conselheiro Fabiano. Favorável. Matsuda. Favorável. Conselheiro Gilberto. Favorável. Conselheiro Everaldo. Favorável. Gabriel. Favorável. Patis. Favorável. Conselheiro Giovanni. Favorável. Conselheiro Edilene. Favorável. Conselheira Estefânia. Favorável. O waive foi aprovado e segue para os trâmites de praxe. Passando ao 8º ponto da ordem do dia, protocolo DOC 10.978 de 2025. Coloca em deliberação o waive do empreendimento
WG Construtora e Projetos de Engenharia Limitada. Protocolo UNDOC 10.978. A audiência pública foi realizada no dia 21 de maio de 2026, convocada através do edital número 11 de 2026. Abro a palavra aos conselheiros. Só deixar registrado que a Secretaria do Conselho tomou conhecimento hoje do termo de compromisso que foi encaminhado pela MAPSU, voltando ali no protocolo antigo, e segue agora para a Secretaria de Obras para a celebração daqueles pontos que a gente deliberou em audiência. Eu lembrei agora. Não havendo manifestação, coloco em votação o EV do empreendimento WG Construtora e Projetos de Engenharia, protocolo número 10.978 de 2025. Conselheiro Hugo Lotti. Favorável. Conselheiro Ângelo. Favorável. Conselheiro Gabriel. Favorável. Conselheira Susan. Favorável. Conselheiro Daniela. Favorável. Leandro. Também favorável. Fabiano. Favorável. Conselheiro Matsuda. Favorável. Gilberto. Favorável. Everaldo. Favorável. Gabriel. Como a gente não participou da audiência, daí a gente vai se abster no voto, tá? Conselheira Patz. Favorável. Conselheiro Giovanni. Favorável. Conselheiro Edilene. Favorável. Conselheira Estefânia. Favorável. O EV foi aprovado com a abstenção do conselheiro Gabriel e segue para os trâmites de praxe. Passando ao nosso 9º ponto da ordem do dia, a leitura do ofício. Solicito... Opa. Solicito à secretária a leitura do ofício encaminhado ao Concidade pela Secretaria de Planejamento do município de Penha, que tem o seguinte assunto: a proposta de alteração do plano diretor e solicita a convocação de conferência da cidade. Pessoal, veio através do memorando 6.776 de 2026, encaminhado pelo nosso novo secretário Adriano da Cunha, ao senhor Patrick dos Santos, presidente do Conselho da cidade de Penha. Assunto: proposta de alteração do plano diretor e convocação de conferência da cidade. Excelentíssimo senhor presidente, na qualidade de secretário do Planejamento Urbano do município de Penha, venho por meio deste, com o devido respeito, submeter à apreciação deste colendo Conselho uma proposta de alteração da Lei Complementar 02, de 14 de setembro de 2007, que institui o plano diretor do município de Penha e, em conformidade com o mesmo diploma, solicitar a convocação de uma conferência da cidade em caráter extraordinário para deliberar sobre a matéria. O plano diretor vigente, em seu artigo 127, estabelece que os recursos provenientes da outorga onerosa do direito de construir devem ser destinados exclusivamente ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Embora meritória, tal vinculação restringe a capacidade de investimento do município em outras áreas igualmente estratégicas para o desenvolvimento urbano e sustentável. A alteração proposta visa ampliar o rol de finalidades para a ampliação desses recursos, alinhando a legislação municipal ao que dispõem os artigos 26 e 31 da Lei Federal 10.257 de 2001, Estatuto da Cidade, para direcionar os investimentos conforme as necessidades mais preementes da cidade, que incluem, mas não se limitam a regularização fundiária, execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, constituição de reserva fundiária, ordenamento e direcionamento da expansão urbana, implantação e equipamentos urbanos e comunitários, criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes, criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental e proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. A desvinculação permitirá que o município utilize os recursos de outorga onerosa de forma mais dinâmica e estratégica, promovendo um desenvolvimento urbano mais completo e equilibrado para a Penha. Diante do exposto, propõe-se a seguinte alteração do texto do plano diretor. Redação vigente, artigo 127.
Os recursos auferidos com a adoção da ortoga onerosa do direito de construir serão destinados ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e deverão ser utilizados na implementação da Política Municipal de Habitação, aplicadas prioritariamente em infraestrutura, equipamentos públicos e habitação de interesse social. Parágrafo único. A finalidade do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social deverá ser regulamentada por legislação específica. Proposta da nova redação. Artigo 127 passará a ser: os recursos auferidos com a aplicação da ortoga onerosa do direito de construir serão destinados a um fundo municipal específico e utilizados para as finalidades previstas nos incisos 1 a 9 do artigo 26 da Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, conforme a regulamentação por lei complementar. A presente solicitação encontra amparo no próprio plano diretor, que estabelece a gestão democrática como princípio e a participação popular como instrumento de sua efetivação, conforme o diploma legal. Artigo 162. Determina a obrigatoriedade da realização de conferência da cidade para a alteração da parte geral dos coeficientes de aproveitamento. Artigo 69, parágrafo 2º. Prevê a realização de conferência da cidade em caráter extraordinário para deliberar sobre proposta de alteração do Código Urbanístico como condição para sua aprovação legislativa. Artigo 172, inciso 1º, estabelece que a conferência da cidade poderá ser convocada pelo Poder Executivo Municipal em conjunto com o Conselho da Cidade. Pelo exposto e considerando a relevância estratégica da matéria para o futuro do nosso município, solicita este egrégio Conselho que, em deliberação conjunta com o Poder Executivo, convoque a Conferência da Cidade de Penha em caráter extraordinário para debater e deliberar sobre a proposta de alteração do artigo 127 da Lei Complementar 02/2007. Certo do compromisso deste Conselho com o desenvolvimento sustentável e democrático de Penha, coloco-me à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Atenciosamente, Adriano da Cunha, Secretário de Planejamento Urbano. Abro a palavra aos conselheiros. Everaldo. Essa questão é bastante importante porque o plano diretor municipal ele restringiu bastante a aplicação dos recursos do fundo, né? Ele não sequer ele ficou tão abrangente quanto a própria 10.257, o Estatuto da Cidade, né? Que restringe muito o investimento em certas áreas, né? A nossa lei do plano diretor ela focou muito na questão da habitação de interesse social, né? Somente. Então, o Estatuto da Cidade, como eu disse, ele é bem mais aberto. Ele abre a possibilidade de investimentos em infraestrutura, em espaços comunitários, o que nós precisamos, né? O que nós estamos conversando na Secretaria de Planejamento, inclusive, é ter recursos para fazer praças, para fazer passeios em orla, né? Nessas coisas. Então, para isso, a necessidade é a alteração do plano diretor para que esses recursos sejam mais, não só na questão do interesse social, mas também na parte de desenvolvimento urbano do município. Perfeito. Mais algum conselheiro? Eu queria manifestar um tema que eu gosto, né? Eu acho que um dia eu vou ver uma tabela do ortoga onerosa, não desisti ainda, né? E realmente eu trouxe até na última reunião, né, que eu me alicercei na legislação federal e realmente o município ele restringe mais, né? Eu acho assim bastante oportuno, né? Porque para mim o entendimento da legislação federal é que nos norteava, né? Mas me preocupa por outro lado, né, a questão do Ministério Público, porque aí eu acho que o jurídico da prefeitura tem que ver para não criar mais um problema. Porque, de novo, nós estamos atrasados. Eu sou totalmente favorável a essa mudança, né? Porque eu acho que ela é um benefício coletivo, né? Mas aí eu, né, posicionamento meu, institucional, vamos para frente. Mas é bom o jurídico verificar se o nosso tiro não sai pela culatra, assim, sabe? Não arrumar mais problema para nós. Mas eu acho que o foco é bem atendido. Mas me preocupa a questão legal. Sou favorável também. Justo. Mais algum conselheiro? Só para esclarecer, a parte da conferência, ela vai tratar desse ponto e também da rua que tu citou antes? O que mais que vai... É um outro ponto. É um outro ponto. É. Tá. Esse é para que seja adequado o plano diretor ao artigo 26 do Estatuto da Cidade, que traz o rol taxativo que o conselheiro Everaldo comentou, aonde deve ser aplicado os recursos oferidos pela outorga onerosa, que é a regulação fundiária, enfim, aquele rol taxativo do artigo 26. Esse é um ponto. O da rua é outro ponto também que vai ser tratado na conferência. É uma outra proposta. E também vai ser feita a eleição dos delegados já nisso, porque, como, por exemplo, Sarra já fez antes eleger os delegados para as etapas estaduais. Penha perdeu isso. Então, se a gente já eleger agora, para um próximo ano, a gente já consegue participar, né? Sim. Mais algum conselheiro? Eu só gostaria de manifestar, na última reunião, a gente conversou até, o Leandro
citou que o plano diretor tem atrasado muito o desenvolvimento do nosso município, né? Eu acho que é uma oportunidade para a gente conversar com o executivo, para a gente parar de remendar o plano diretor e também começar a conversar para elaborar um novo plano diretor, né? Como o Giba falou, eu sou favorável, só que eu acho que a gente já tem que iniciar a conversa para elaborar um novo plano diretor e não ficar remendando um plano de 2007, né? É só isso que eu gostaria de manifestar mesmo. O plano diretor está sendo, na verdade, orçado, o Everaldo pode falar como é a propriedade, para que seja contratada uma empresa especializada a fim de revisá-lo, na verdade. Né, Everaldo? E, tão logo, acredito que deva ser startado o processo licitatório. O secretário Adriano está fazendo pesquisa de preços, já consultou algumas empresas inclusive já estiveram na secretaria, né, para fazer, buscando as premissas do termo de referência, inclusive para saber o que nós queremos, e fazer orçamento, né, para fazer a revisão do plano. Mais algum conselho? Hugo? Em princípio, sou totalmente favorável a fazer essas alterações, mas quando a gente fala em outorga onerosa e fala em conferência pública, em democracia, a participação popular, imagino que nós aqui estamos há mais de um ano solicitando dados sobre valores, para nós termos uma ideia sobre valores da outorga. Imagina a população. Justo. Mais algum conselheiro? Posso usar? Primeiro, gostaria de cumprimentar o nosso Everaldo, né? Agradecer pela presença e aceitar estar com nós, né? Eu sou servidor da prefeitura desde 2002. Então, na fazenda, trabalhei com o Agairto e com o Almir, né? A administração, com a doutora Mazete e com o Zé Oscar. Estou levantando gente lá do passado. Saúde, a saudosa memória, a enfermeira Regiane e o saudoso doutor Lafitte, né? Ali na tributação, com o Zuco, Maria do Carmo e o Marcelo. Essas pessoas que me espelharam, aprendi bastante com eles. E faltava o Everaldo. Então, quer dizer que é uma grande honra para mim fazer parte da mesma bancada que o Everaldo está fazendo, né? Sobre a ortoga, né? O Giba sempre toca nisso, o seu Hugo também voltou a tocar. Eu estou terminando de fazer o termo de lançamento de mais ou menos umas 18 ortogas que nós temos ali. Não consegui ainda por causa da grande demanda. Até estava falando para o presidente Patrick, eu quero ver se no primeiro semestre agora de junho já, ou na próxima reunião ordinária, a gente já tenha cada um de nós em cima da mesa uma planilha com valores de lançamento da ortoga onerosa, como a gente prometeu lá no começo do ano. Está saindo, estou confeccionando, estou terminando, porque tem uma parte de lançamento ali que tem que cuidar para não ter erros, para não ter impugnações, para não ter anulação. Mas estamos fazendo e na próxima reunião ordinária, com certeza nós vamos ter essa planilha em mãos, até para a gente saber o que se tem de valores, e eu acho muito importante essa alteração proposta pela atual administração, até para nós ter mais a aplicação desse valor ser mais democrático e numa área maior do que somente a questão da habitação. Então, é só para deixar os senhores tranquilos que está saindo e estou quase terminando. Ok. Conselheiro Leandro, citou 18, seriam novos empreendimentos? Ou teremos também alguma ideia sobre todo o histórico dos últimos? Eu estou fazendo o lançamento de todos, desde o primeiro, que foi lançado, que é aquele edifício em frente à Autoescola Penha, fugiu a memória agora, Autoescola Gonzaga, aquele edifício que tem em frente ali. Não é o Ilha de Capri. Não. É o primeiro. Foi o primeiro a pagar. O primeiro a pagar a ortoga onerosa.
Desculpe a interrupção, esse primeiro dessa legislação ou digamos assim, da prática de 2020, por aí, 2021? Estou trazendo da prática de 2020 para cá. Eu já vou aproveitar então para parabenizar, né? Eu ia cobrar de novo, eu vou continuar cobrando, né? Eu sei que tu tem um monte de coisa, né? Mas assim, não é nada pessoal, pelo amor de Deus, né? Mas a gente tem que ter a sessão que vem, né? Porque eu já venho sendo chato nesse tema, eu reconheço, velho, chatice, mas eu confio no colega aí, né? Dia 28 de julho. E acho que alguém tem que te ajudar, sabe? Porque é muita sobrecarga para um ser humano só aí, mas tudo bem, né? Eu acho que assim, fica registrado também a nossa preocupação, né, seu Hugo? A gente tinha expectativa de receber esse material hoje, mas né, eu particularmente confio, acho não, né? Acredito que a próxima vez nós tenhamos esse documento aí. Obrigado. Será dia 28 de julho. Não, tudo bem. O presidente já deu até uma data. Não tem mais o que fazer. Agora é com o Leandro. A proposta, então, segue para os devidos trâmites, conforme o que determina a Lei 02/2007. Ao ponto 10 da ordem do dia, solicita ao secretário a leitura do ofício número 773/2025 da Câmara de Vereadores de Penha, cujo assunto é a solicitação de conferência pública para adequação do sistema viário da Rua Tiradentes. Esse aqui, nobres, é aquele que nós já tínhamos marcado a pré-conferência, estava a conferência marcada e deu aquele probleminha ali que nós conhecemos. Então, ele volta para a pauta, é o ofício 773, solicitação de conferência pública, adequação do sistema viário da Rua Tiradentes. Foi um ofício enviado pelo vereador Maurício da Costa no dia 28 de agosto de 2025. Senhor presidente, na qualidade de vereador desse município, venho respeitosamente solicitar a realização de conferência pública por intermédio desse conselho, com a finalidade de promover a adequação do sistema viário da Rua Tiradentes. Conforme o parecer emitido pela Secretaria de Planejamento referente à via apresenta 10 metros de largura, entretanto, a Lei Municipal 206 de 1970, que a denominou, fixou sua largura em 8 metros. Posteriormente, a Lei Complementar 05 de 2008, em seu artigo 12, alterou o anexo 2º do mapa do sistema viário da Lei Complementar 02 de 2007, plano diretor, reduzindo a faixa de domínio da Rua Tiradentes para 20 metros. De 20 metros para 12 metros. Diante dessa inconsistência, faz-se necessária a atualização do mapa do sistema viário de modo a refletir a largura efetiva consolidada de 10 metros. Requeiro ainda que, após a realização da conferência pública, os documentos pertinentes sejam encaminhados à Câmara de Vereadores para a devida tramitação do projeto de lei correspondente. Não sei se o presidente quer comentar sobre essa necessidade, o Everaldo. Pelo que a informação que eu tenho é que pretende-se fazer um binário ali, né? Rua Curitiba e Rua Tiradentes, e precisa-se ajustar essa parte da legislação. Se o Everaldo quiser complementar para nós. Só para explicar melhor, logicamente, a lei, como foi citada ali, a lei que denominou a rua era muito antiga, a Rua Tiradentes, 8 metros somente. Hoje ela tem uma consolidação entre muros de 10 metros. O plano diretor de 2007 estabeleceu o sistema viário do município, o mapa viário. E a Rua Tiradentes, ela foi projetada como binário a Tiradentes com a Curitiba, mas como duas arteriais, já com 20 metros cada uma. Nesse meio tempo, ao longo do tempo, foi dando problemas porque os recuos das construções são em função dessa faixa de domínio projetada de 20 metros para esse caso. E começou a ter problemas com os lotes, todos os lotes lindeiros dessas duas ruas, né? Porque o 20 metros botava 12 de recuo para as edificações do eixo, praticamente os primeiros terrenos inviabilizavam. Então, nesse meio tempo, foi reduzido para a via local de 12 metros, tanto a Tiradentes como a Curitiba, porque é projetado pelo plano diretor como um binário, desde a Estrada da Santa Lídia até aqui a região de praia. A proposta do vereador é que se mantenha o consolidado, né? Mas isso é uma questão de discussão. Nós não nos posicionamos na Secretaria de Planejamento, né? Só recebemos esse ofício do vereador. Presidente, o que a gente vê, assim, até como profissional arquiteto, é que muitos municípios tratam a questão do recuo frontal de formas diferentes, né? Hoje a gente vê Balneário Pissarras tratando seu recuo a partir da linha do muro para dentro. Penha trata do eixo da via. Então, isso traz muita insegurança para quem quer investir. Porque a gente sabe que as ruas, principalmente do centro via armação, não segue o padrão que deveria seguir como a gente exige. Eu acho que essa revisão, ela traz essa responsabilidade para nós. Não é só uma rua isolada.
é a cidade inteira que está sofrendo com isso. E eu que aprovo o projeto sei como é que é, o Everaldo também que está na aprovação já deve ter se deparado com mais situações assim. Eu acho que não é só a gente... Eu acho injusto, ao meu ver, a gente privilegiar só uma rua quando tem tantas outras. Então, a gente pensa numa revisão, ela tem que ser para o todo da cidade. Talvez o impacto seja, na revisão do plano diretor, se entenda que essa rua é tão importante que se deve manter uma largura maior e desapropriar futuramente para fazer uma avenida. Então, eu acho difícil a gente debater isso agora, nesse momento, meu ver. Tá? Posso estar equivocado. Mas talvez o maior problema ali seja essa questão do recuo da onde ele deve ser seguido, se realmente é do eixo da rua ou do alinhamento frontal. Eu já aprovei projetos onde a rua era prevista de uma forma e a rua invadiu 1 metro para dentro do meu terreno do meu cliente e o outro lado ganhou 1 metro de rua. E daí é difícil a gente aprovar realmente, é um entendimento junto com o planejamento, é um estudo todo para que a coisa dê certo. Então, acho que não é só a questão de uma rua, eu acho que o problema é bem mais profundo e que a gente tem que debater muito bem isso na conferência para saber qual o norte que a gente vai dar. Perfeito. Mais algum conselheiro? Só para reforçar o que o Gabriel está falando, isso já foi uma discussão em outros momentos, a questão do recuo das construções, que a nossa realmente é pelo eixo das vias, então é conforme a largura, existe uma tabela que dá uma distância para as edificações. Mas isso foi feito lá em 2007, quando foi sancionado o plano diretor, porque naquele momento a maioria das nossas ruas nem pavimentação havia, né? Então não existia um meio-fio para delimitar a parte da via da rua. E então era muito difícil você dar pelo meio-fio, porque ele não existia, né? Então se foi dado pelo eixo como uma referência mais topograficamente mais correta, mais fácil, né? Mas, com certeza, essa discussão a gente já havia feito em outro momento, né, Gabriel? E hoje, dentro do planejamento, em função de que a maioria das nossas ruas, muito pouco, não tem pavimentação, e já tem o meio-fio definido, a gente, daí, numa revisão, com certeza, voltar e botar o meio-fio, o recuo, não só da edificação, mas também do muro em relação ao meio-fio, para que a gente consiga organizar urbanisticamente melhor a cidade. Mais alguém? Eu acho que assim, esse debate é super rico, né? Eu agradeço todas essas informações, mas eu fico cada vez mais preocupada em a gente retalhar alguma coisa do plano diretor com decisões isoladas, ao invés de tratar, né, como um todo e resolver o problema, que a gente vê que não é só isso, são as ruas, a altura dos prédios, né, a questão da outorga. Então, é muita coisa envolvida para a gente ficar tratando individualmente. Então, tem um pouco de receio nisso também. É a preocupação de todos. Mas como são protocolizados, a gente tem que dar o trâmite regular. Né? Solicitou ao secretário, passando ao ponto 11º, solicitou ao secretário a leitura da reapresentação do memorando número 9.528, 2025, com a proposta de alteração da lei complementar número 2007, em função da lei federal número 13.913, 2019. Proposta de alteração da lei 02/2007, em função da Lei Federal 13.913/2019, que alterou a Lei 6.766, de dezembro de 79, para assegurar o direito de permanência de edificações na faixa não edificável contígua às faixas de domínio público de rodovias e para possibilitar a redução da extensão dessa faixa não edificável por lei municipal ou distrital. Dispõe sobre o asseguramento do direito de permanência de edificações na faixa não edificável, contígua à faixa de domínio público de rodovias e sobre a redução de extensão da faixa não edificável e da outras providências. Artigo 1º. Fica alterada a tabela 1, que define os afastamentos frontais em função das faixas de domínio das vias do município de Penha, a qual é parte integrante da Lei Complementar 02/2007, passando a vigorar conforme a seguir, incluindo o parágrafo 4º no artigo 279 da Lei 002/2007. Aí aqui tem a tabela 1 e o artigo 279, o afastamento frontal é a menor distância entre a projeção horizontal e a edificação e o eixo da via. O parágrafo 4º vai passar a ter a seguinte redação: as edificações locais nas áreas contíguas às faixas de domínio público dos trechos de rodovia que atravessem perímetros urbanos ou
áreas urbanizadas passíveis de serem incluídas em perímetros urbanos, desde que construídas até a data de promulgação da Lei Federal 3.913/2019, ficam dispensadas da observância da exigência dos 5 metros da faixa não edificante. Algum conselheiro? Parte técnica do planejamento, então vamos lá, vamos falar. Essa proposta vem em função de uma lei federal. Eu não estava no conselho na época, mas soube que ela já foi discutida em outro momento aqui dentro, né? Sobre a lei, porque as faixas, mais uma vez, a questão dos recuos das construções, mesmo das ruas municipais, mas também das rodovias, o plano diretor estabelece um recuo em função do eixo, né? E, logicamente, existe esse tratamento diferente em função do eixo, mas com larguras em função da faixa de domínio determinada pelo governo do Estado, nas suas rodovias estaduais, né, que é a nossa variante aqui, popularmente conhecida, e a rodovia João Batista Sérgio Murad, as duas estaduais. E também, lógico, envolve a BR-101. Então, a gente, para dar os recursos das construções ou de qualquer empreendimento, pega a faixa de domínio do governo do Estado ou do governo federal, ou do DENIT ou da CIA hoje, né, que é o antigo DEINFRA. E essa lei federal de 2019, então, só para voltar um pouquinho, só para explicar, a faixa de domínio hoje, por exemplo, aqui da variante, só para dar um exemplo, ela tem uma faixa de domínio de 30 metros, né, a largura total da rodovia, 30 metros. E a lei federal diz que até a 67, 66 de parcelamento do solo, em função, depois desses 30 metros, ainda tem mais uma faixa não edificante de 15 metros para cada lado, né? Então, é o recuo, hoje é aplicado a faixa de domínio, mais 15 metros de faixa não edificante depois da faixa de domínio. Então, por exemplo, a variante aqui, ela tem 30 metros, então, para o lado de Penha, do eixo para a construção, são os 15 metros de faixa de domínio e mais 15 de faixa não edificante. Então, dá 30 metros do eixo, né? Na Transbeto, lá é diferente, lá tem uma faixa de domínio de 60 metros, né? Então, são 30 metros do eixo para cada lado, mais 15 de faixa não edificante. Isso é o que vem atualmente sendo exigido pela legislação federal, que vinha sendo exigido e pelo plano diretor, logicamente. E essa lei de 2019, ela está dizendo que o município, através de uma lei municipal, tem que ter a lei municipal, essa faixa de não edificante, não a faixa de domínio, porque a faixa de domínio já é do governo do Estado ou federal, né, conforme a rodovia, mas que possa ser reduzido a essa área não edificante, até 5 metros, em vez de 15, até 5 metros. Isso cabe ao município discutir se é 5, se é 10, né, essa largura. Mas ele abre essa possibilidade, né, dessa discussão. Eu sei que a gente tem uma preocupação dentro daquele planejamento, especialmente quanto à variante, né? Não tanto quanto a BR, quanto a rodovia João Batista Sérgio Murad, mas quanto à variante, porque é uma rodovia bastante antiga e com praticamente 70%, 80% de consolidação de construções, né? E de lotes que vieram sendo produzidos ao longo desses anos. E esse 15 metros de faixa de domínio do eixo e mais 15 de faixa não edificante inviabiliza vários terrenos para empreendimentos nessa região e também deixa essas construções que se consolidaram ao longo dos anos na clandestinidade, né? Porque se a pessoa precisar regularizar, ela não vai conseguir porque ela está fugindo dos recursos. E, Geraldo, opa. Não, pode falar. Nesses 15 metros, ou reduzindo para 10 ou 5, pode ser considerado a hipótese de se fazer marginais, alargamento de avenidas ou coisa desse tipo, ou isso é simplesmente uma determinação de não edificante, quer dizer, com relação a edificações, mas não de alargar marginais que são necessários no futuro? Porque assim, a lei só trata das edificações, da ocupação das edificações, porque essas marginais, como são rodovias, as marginais cabem ao governo do Estado, né? Ou ao governo federal, no caso de BR, né? Porque as marginais de rodovias é de competência deles, né? O plano diretor nosso estabelece que para empreendimentos, que sejam eles loteamentos, e que se instalem ao longo das rodovias estaduais ou federais,
que sejam feitos somente através de vias marginais. Não pode ter acesso direto. Isso o nosso plano diretor já estabelece. Né? Presidente. Talvez o que eu vou dizer agora parece louco, mas quem sabe daqui a uns 10 anos a loucura tenha ciência, né? Eu acho que já passou da hora do prefeito de Penha e Balneário Pissarras requerer aquilo para os municípios. Não tem lógica aquilo ser mais uma rodovia de grande fluxo, tendo que ter marginal, sabendo todos os usos que a gente tem ali. Quando a gente pensa na entrada de Balneário Pissarras, está se criando um novo portal, foi feito investimento e a Penha vai ficando para trás. Depois de muito custo, a gente conseguiu asfaltar e foi uma briga para poder pintar, porque é uma rodovia. Hoje a gente tem o portal da cidade, já dentro da cidade. É a primeira cidade que eu vejo isso. Nunca vi isso. O portal é sempre na entrada. Então, esse portal tinha que estar para trás. Ele tem que mostrar o que vem. Então, o comércio está se desenvolvendo, a comunidade, os empreendedores estão tomando posse daquele lugar e fazendo o movimento que ali precisa. E a cidade parece que vai ficando para trás. Vai ficando para trás. Então, como um prefeito vai fazer um investimento dependendo do Estado? O investimento ali tem que ser público, as marginais têm que servir para um futuro alargamento, como o senhor Hugo falou, de fazer um binário da entrada da cidade, que é um gargalo que a gente tem. A gente sabe que num futuro, aquele portal não vai mais conseguir ficar ali. A gente vai ter que criar uma solução viária ali. Vai ter que se tirar aquele miolo que existe hoje de empreendimentos e criar uma solução, uma nova ponte. E eu acho que é um outro problema que a gente tem, que é necessário se resolver para regularizar muita gente que precisa. E a gente está falando de empresários grandes e pessoas mais simples, para todo mundo. Essa sim é uma alteração que cabe para todo mundo, que é interessante fazer. Mas que está na hora do nosso prefeito, quem sabe, Balneário Pissarras se unir e adquirir isso para realmente as duas cidades crescerem com uma visão de cidade. E o nosso portal ganhar realmente um portal que merece. Parece que ele está sendo escondido pelo desenvolvimento da cidade. Imagina com um prédio de 30 andares ali agora na esquina. Mais algum conselheiro? Não. A proposta, então, segue para os devidos trâmites conforme o que determina a Lei Complementar número 2007. Último ponto da ordem do dia. Abrimos agora, eu deixo a palavra livre dos assuntos gerais. Algum conselheiro gostaria de fazer uso da palavra? Não? Ninguém? Patrick, só gostaria de colocar essa questão que o Gabriel colocou e outros conselheiros colocaram, e o Gilberto também, dessa questão do retalhamento do plano diretor, né? Que, logicamente, isso vem há muitos anos sendo feito, desde 2007, né? Quando foi sancionado. E que até diante dessa reunião que nós tivemos semana passada, né, com a promotora no Ministério Público, falando de diversos assuntos, que ela colocou muito essa questão, né, que ela não aceitaria retalhamento do plano diretor maior, a mais, né? Então, eu vejo assim que essa questão da mudança da outorga não é uma questão técnica, né, de urbanismo, né? Agora, a questão da outorga, eu acho que a gente poderia levar adiante, sim, porque é uma questão de interesse do município em desenvolvimento, em investimento em infraestrutura. As outras duas questões são mais de ordem técnica, então, mas, bem como o Gilberto falou, era uma questão de, mesmo se tivesse a intenção de continuar com essas duas outras propostas, de consultar muito a questão do Ministério Público para que a gente não venha alguma coisa contra o Conselho ainda, né? Justamente. Mais algum conselheiro? Só reforçando a expectativa do documento aí da outorga onerosa, que nós estamos ansiosos aí, só para deixar registrado aí, para constar em ata de novo, 28 de julho. Meu bravo relator aí. Ô Gibo, a gente não tinha data, agora já tem. Não, fico feliz, porque se tem uma data é um compromisso mais formal, né? Agora é com o Leandro. E é ele que marca, né? Marcar no dia do aniversário. Foi hoje. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos os conselheiros e conselheiras. Declaro encerrada a terceira reunião ordinária do Concidade. Tenham todos uma boa noite.